modo fenomenológico de nós sermos, o ethos fenomenológico, né? A ética fenomenológica, né? Que é eminentemente epistemológica, né? Porque é o modo de sermos da cognição, né? Pré-reflexiva, um modo de sermos no qual a vivência do desdobramento de possibilidades se constitui como consciência pré-reflexiva, né? Se constitui como conhecer, né? Com a cognição fenomenológica, como a cognição pré-reflexiva, né? Então, o ethos desse modo fenomenológico de sermos, modo de sermos do acontecer, é eminentemente dialógico, né? Ou seja, né? Esse modo de sermos, que é o modo de sermos da ação, enquanto desdobramento compreensivo de possibilidades, né? Esse modo de sermos dá sempre como uma dialógica, uma interação eu-tu, né? Eu, alteridade, eu, diferença, né? Especificamente, essa interação, essa dialógica que se dá no modo fenomenológico de nós sermos, não é dicotomia sujeito e objeto, porque estamos antes, né? Estamos pré o modo de sermos do sujeito, o modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. Quer dizer, no modo anterior, que é o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, nós somos ação, nós somos atores, nós somos o modo de ser da ação, o modo de ser do ator, que se dá eminentemente com uma vivência de uma dialógica. Dialógica essa que é uma interação com uma diferença, uma interação com a alteridade, que o Buber chamou de relação eu-tu, né? O modo de sermos fenomenológico da ação, o modo de sermos da ética fenomenológica e da epistemologia fenomenológica, se dá eminentemente como ação que é uma dialógica entre um eu e um tu, um eu e uma diferença, que não é uma dicotomia sujeito e objeto. No modo de sermos fenomenológico da ação, nós estamos no modo de sermos do acontecer, no modo implicativo de sermos do acontecer, né? Depois que esse modo se desdobra, se constitui o modo de sermos do acontecido. Nós passamos da vivência do acontecer, da vivência fenomenológica do acontecer, para a experiência do acontecido. A vivência fenomenológica do acontecer, no que pese ser a dialógica, né, de uma interação eu-tu, ela é pré-reflexiva, né? Como vivência, ela se dá na integridade da experiência do ator, né? A vivência do ator é uma vivência integrada, né? No que pese ser uma interação dialógica, ela é uma vivência integrada, que não está cindida na reflexão de um sujeito sobre um objeto. A vivência do ator não é a experiência reflexiva do sujeito. Quando o modo pré-reflexivo da vivência fenomenológica da ação, né, se constitui como acontecido, aí a experiência se cinde em sujeito e objeto. E o sujeito se flete sobre o objeto, né, de um modo tal que a experiência no modo acontecido de ser é uma experiência reflexiva, que se constitui em sujeito e objeto, né? A experiência do ator no modo fenomenológico de sermos não é reflexiva, ela é pré-reflexiva, ela não se cinde numa dicotomia sujeito e objeto, mas especificamente numa dialógica eu-tu. A dialógica eu-tu, em específico, não é a dicotomia sujeito e objeto, porque a dicotomia sujeito e objeto se constitui no modo acontecido de sermos. A dicotomia sujeito-objeto se constitui no modo reflexivo de sermos, né? E não no modo de sermos do acontecer,
que é o modo fenomenológico existencial da ação, da ética fenomenológica e da epistemologia fenomenológica, né? Então, no modo de sermos do acontecido, modo explicativo de sermos, um sujeito se flete sobre o objeto. E essa é a consciência, né, do sujeito sobre o objeto, né? Ainda nesse modo acontecido de sermos, nós podemos ser comportamento, né? Comportamento é atividade padronizada e repetitiva. Que enquanto atividade padronizada e repetitiva, quanto mais padronizada e repetitiva, já não é mais consciência nenhuma, né? Então, no modo acontecido de sermos, no modo de sermos não fenomenológico, o modo explicativo de sermos, né? Nós somos ou a dicotomia sujeito e objeto, no que se constitui como teoria, né? Ou a atividade padronizada e repetitiva do comportamento, né? O sujeito não interage com o objeto, né? O sujeito e o objeto são acontecidos, né? Ou seja, já são coisas, já são instalação coisificativa, né? Eles se repetem. E o sujeito contempla o objeto, mas ele não interage. O sujeito é egótico, né? O sujeito não interage com o objeto, né? Processo completamente diferente do processo da vivência fenomenológica, ou seja, da característica especificamente dialógica da vivência fenomenológica. A vivência fenomenológica se constitui como a interação, a dialógica eu-tu, a interação entre o eu e um diferente, que são necessariamente vinculados, recíprocos e vinculados, né? A reciprocidade é uma característica fundamental da dialógica do modo fenomenológico de sermos. De um modo tal que o eu se remete ao tu, o tu se remete ao eu, né? E nesse remetimento recíproco, nesse remetimento mútuo, eles criam a esfera do inter, né? Então, a vivência fenomenológica, a dialógica da vivência fenomenológica, se dá como interação, né? Em que a dialógica eu-tu se constitui como um foco de produção de possibilidades, né? Como um foco de atualização de possibilidades e de sentido, né? E de consciência pré-reflexiva e de compreensão, de consciência compreensiva e implicativa. Então, todo o desdobramento da ação, ele se dá como dialógica, né? Ele se dá como uma vivência eu-tu, do desdobramento de possibilidades e de constituição da consciência compreensiva e implicativa, pré-reflexiva, né? De um modo tal, né, que a dialógica é um constituinte fundamental da ética e da epistemologia fenomenológica, né? O dialógico constitui a vivência do modo fenomenológico de nós sermos, do modo fenomenológico de nós sermos do acontecer, da ação, do desdobramento compreensivo de possibilidades, né? De um modo tal que é preciso considerar, né, que o modo fenomenológico de nós sermos é intrinsecamente dialógico. É intrinsecamente a relação do eu com a alteridade, do eu com a diferença. Alteridade e diferença que se constitui na esfera da natureza não humana, né? Ou se constitui na esfera do humano, ou se constitui na esfera da relação com o sagrado. As três esferas da dialógica da relação eu-tu, inerente e intrínseca ao modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Segundo a designação do Buber, a descrição do Buber, né? O eu-tu se constitui nessas três esferas: a relação com a natureza não humana, a relação interhumana e a relação com o sagrado, né? Mas, de qualquer modo, né, a dialógica, seja em qual das esferas for, né, a dialógica é um constituinte intrínseco e inerente
ao modo fenomenológico de nós sermos. A dialógica é um constituinte intrínseco à vivência fenomenológica do modo fenomenológico existencial de sermos da ação. Modo fenomenológico existencial de sermos do ator. Modo de sermos da compreensão, né? Da constituição do sentido, né? O sentido que é logos, né? E que é ontologos, né? E que é fenomenologos, né? E que é intrinsecamente dialogos, né? O ontológico, o fenomenológico e o dialógico, né? Designam, né? Esse modo de sermos do acontecer, esse modo fenomenológico existencial de sermos da ação, do desdobramento da ação fenomenológico, existencial e dialógico.